De amigos do Bate Pronto, fim de semana de clássicos, em São Paulo, Rio de Janeiro, Palmeiras batendo o Corinthians, Botafogo batendo o Flamengo no Maracanã, o Flamengo do Sampaoli sendo derrotado pelo líder, né? Pelo Botafogo, lá no Maracanã, 100% de aproveitamento. Vamos falar sobre os dois clássicos, claro, vamos falar sobre Vanderlei Luxemburgo e Corinthians, hein? Voltaram as negociações entre Vanderlei Luxemburgo e Corinthians. Parece que vai ser definido rapidamente, ou seja, pode ser definido ainda hoje o técnico do Corinthians e a gente vai trazer aí as informações para vocês. Já dou uma boa tarde pro velho Vamp, Mauro Betting, Mauro César Pereira, Flávio Prado, todo mundo trabalhando no Dia do Trabalhador. Nossa. E ô velho Vamp, Palmeiras vencendo o Corinthians. Já tá se tornando algo normal. A gente dizia no programa que você fugiu no domingo, né? Depois do clássico, que são já... Ele fugiu antes do clássico. Eu tô mentindo. Ele fugiu antes do clássico. São 13 jogos. Televisão de craque. Nos últimos 13 jogos, velho Vamp, 7 vitórias do Palmeiras, 5 empates e só uma vitória do Corinthians. Ou seja, tá aí se construindo uma freguesia grande do Corinthians contra o seu maior rival. Perdeu. O Palmeiras começou tomando conta do jogo e depois pareceu dar uma diminuída, já poupando para a Libertadores. O Corinthians ainda achou o gol com o Roger Guedes, teve a chance de empatar com o Paulinho, mas o Palmeiras também teve algumas chances para ampliar o resultado. O que falar sobre esse Corinthians, Vamp, e sobre essa situação que o clube vive hoje? Era o Luxemburgo, daqui a pouco era o Roger Machado, aí agora o Luxemburgo de novo. Voltaram as negociações pela reação da torcida contra o nome do Roger Machado. Essa situação, Vamp, no Corinthians e a sua expectativa para o Corinthians no Brasileiro, Luxemburgo, que foi seu treinador e que você diz que era foda como treinador, né, Vamp? Foi meu treinador em 99 no Corinthians e na seleção, 98 no Corinthians e na seleção, né? Em relação a essa, primeiro eu vou falar em relação ao Luxemburgo, há uma como tem eleição em outubro, tem uma ala que quer o Luxemburgo, outra ala não quer. Né? Lá. E aí tem essa discussão da diretoria atual com as alas que vão participar das eleições. Eleições que quem não está comandando o clube quer. Quem não está comandando o clube... Quem não está comandando quer. Mas ali quem não está comandando é tudo a mesma panela, viu, Flávio? É tudo junto, viu? Na hora que você vê a eleição lá, tal, depois sai todo mundo para jantar, é tudo a mesma barra. Ou seja, a oposição tem influência sobre a situação. São todos amigos. Tem uma ala que quer. Pronto, isso aí. Agora, em relação ao jogo, nada de anormal, eu até mandei mensagem pro Mauro Betti. Eu digo, Mauro, quantos jogos do Corinthians... São 11 jogos, 4 vitórias do Corinthians, 4 vitórias do Palmeiras, agora foi para 5, né? 5. Palmeiras passou. São 12 jogos agora e 3 empates. Um equilíbrio, mas nos últimos clássicos é isso aí, a esses números aí, né? São 13 jogos, mano. Uma vitória nos últimos 13 jogos é bizarro. No Campeonato Brasileiro são 4 derrotas, né? Sim. Com a de... Então, quer dizer, se você pegar assim, terminou um 2-1 do jeito que foi, o Paulão ainda tem a chance de poder empatar ali no final, quer dizer, nada de anormal. O anormal é você estar numa temporada que já estamos hoje, 1º de maio, hoje faz 29 anos que eu estava começando a dar minha caminhada para que a carreira desenvolvesse e eu continuasse pagando pensão, fazendo tudo. Tudo de bom e tudo de ruim aconteceu. Profissional foi... Não, eu fui vendido no dia 1º de maio. De 94, sim. De 94. É verdade. Não vou esquecer nunca, que Deus o tenha. Foi no dia que Ayrton Senna. Faz 29 anos hoje. 29 anos. Foi vendido para a Holanda, né? Pega o meu voo da KLM, pro mundo, lá pro primeiro mundo. Eu cheguei lá, Flávio, eu não entendia nada. Eu vou chegar lá e pensar, aí tem que lembrar essa história. Não entendia nada de holandês. Dá pra falar do que tá acontecendo. Aí tinha aquele canal, né? E lá na Bahia a gente soletra o alfabeto assim, né? A, B, C, D, F, E, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Eu ligava o canal lá, MTV, né? Tinha só música, tinha nada de holandês. A MTV do Aí eu falava, pô, esse canal aí, MTV, só tem música boa. É MTV, né? Aí cantava... Mas que você gosta do MTV? Aí eu falava, pô, MTV só passa música fera. Aí cantava o YouTube, eu digo, pô, esse U2 canta muito. Eu não sabia o que era. Me levaram no show de Ero Ramazotti, lá da Pauzinha. Eu digo, o que eu tô fazendo aqui? Timbalado e Olodum. Quase 29 anos. Isso aí. Mas o Palmeiras muito mais organizado. Você vê aí, 1º de maio, Corinthians sem treinador pra temporada. Né? E olha que teve Copa do Mundo,
Os times tiveram chance de fazer pré-temporada, depois outra pré-temporada de novo, que não classificou as finais. E aí tá sem treinador. Se quiser o Danilo para comandar o time amanhã, não pode também. Aí a pessoa volta o Fernando Lázaro. O Flávio falou isso. Pode ser isso que consiga uma autorização desesperada amanhã, ficar o dia todo correndo atrás. Neste momento, quem tem autorização é o Fernando Lázaro. Danilo, não. Então, não vejo mais 2-1. Os problemas que tem, né, dentro do Corinthians. O Palmeiras, com o seu treinador indo aí para 3 anos, com um trabalho à frente. Agora é 13. Não, e é mais uma atuação ruim, né, Vamp? Tem isso também. Tem um monte. Mais uma atuação ruim. O Corinthians nunca joga. Achou aquela chance ali com o Paulinho, mas e outras... O próprio gol, né? A infelicidade do Piqueires. O gol foi achado. A infelicidade do Roger Guedes, boa tarde, de ir lá. Porque ele podia... O Vampeta sabe também isso muito melhor do que a gente. O jogador pode chegar no árbitro, embora o jogo estivesse quente, ele foi lá no vestiário e pediu o gol. Cara, ir ao vestiário pedir o gol. Primeiro que você pode pedir, mas não era o caso. Era um gol contra ele. E aí ainda registra na súmula. O árbitro que tinha que registrar mesmo. Não, e depois tá falando que o árbitro é então, ele já estava o jogo inteiro enxuriçando, né, o árbitro. Né? Uma coisa inegável, que é muito legal do Roger Guedes, ele briga o tempo todo. Contra os adversários, às vezes contra os colegas, não contra a bola, ele é muito bom jogador, quer a bola, a torcida vai andando, ele vai pra cima, ele é legal, isso ele não foge do pau. Só que não estava legal e realmente é o vestiário. Você abre um precedente porque exatamente o que o árbitro fez foi correto. Olha, ninguém pode chegar no vestiário. Ele registrou, olha. Claro, ele registrou e imagina, era assim, depois do jogo, me dá o gol. Cara, e de novo, com todo respeito, indo um pouquinho além, Roger, peça mais no Corinthians do que você, cara. Tanto faz o que era o gol, tá? Então, sabe, embora ele seja dos poucos defensáveis, ele se joga, o time não estava legal, isso não pode nem cobrar o Danilo. E eu vou falar algo que eu falei até antes da transmissão do Nilson César, aí aquelas superstições de torcedor. O Danilo jogou tanta bola, sobretudo em clássicos, pelo São Paulo contra o Corinthians, que eu morri de medo dele fazer o 1-0 pro Corinthians, gol dele de treinador. Porque no Brasileiro 2014, no retorno no Pacaembu, estava acabando o jogo, aquele Palmeiras horroroso, estava ganhando de 1-0. O Danilo chutou uma bola muito mal para fora, a bola bate no Juninho e entra e empata o jogo. Naquele momento eu falei, vamos ser rebaixados pela 3ª vez. Mas assim, o Danilo fez o que dava para fazer e o Palmeiras, como você destacou, Pilhado, quando fez 2-0 no segundo tempo, ainda ter sido melhor, está melhor, é melhor, tem mais time, tem mais elenco, futebol, trabalho, tudo melhor, dentro e fora de campo. O Palmeiras naturalmente deu uma tiradinha de pé porque tem quarta-feira, viaja agora para Guayaquil, Libertadores. Jogo importantíssimo. Não tinha muito o que fazer. Mas, digamos, se o Palmeiras precisasse fazer saldo ou fosse um jogo, digamos, isolado, estanque, o Palmeiras podia ter feito, e sem ser brilhante, mas podia ter feito muito mais, porque o Corinthians estava de novo espaçado, desgarçado, o jogo estava mais ou menos igual quando toma o gol de novo. O gol é uma reprise do jogo do ano passado, da 4ª rodada em Barueri, também no sábado à noite, foi 3-0 Palmeiras, 2 gols iguaizinhos, escanteio, bola no primeiro pau, o zagueiro do Corinthians não aparece em lugar nenhum, mal Murilo, mal Bidu, mal Danilo, mal tudo, e o Palmeiras não precisou nem ser brilhante para fazer 2-1 e podia ter sido muito mais. Dos últimos 5 jogos, Mauro César Pereira, foram 4 vitórias do Palmeiras e 1 empate. Não teve nenhuma vitória do Corinthians nos últimos 5 jogos. O Abel Ferreira até falou, né, sobre esse bom retrospecto dele em derbys. Então a gente vai escutar o Abel Ferreira falando sobre essa situação do Palmeiras de ir tão bem nesses clássicos, né? Nesses clássicos contra o Corinthians, principalmente. E aí a gente vai colocar a declaração do Abel Ferreira e depois escutar de você, Mauro, porque como eu acho que é o Piperno deixa bem claro, ele fala, a hegemonia do Palmeiras hoje, no futebol paulista, ela vai crescer cada dia mais. E é isso que a gente espera realmente, porque você não vê perspectiva. O próprio Vamp disse, olha o momento do ano que a gente tá e o Corinthians não tem um planejamento. O Corinthians não tem um treinador, errou na escolha do Lázaro, ficou bem claro que errou na escolha do Lázaro. E aí, todo mundo, o Mauro Betti falando agora, o Cuca falou no último jogo, que o Corinthians joga espaçado, tem que diminuir os espaços, todo mundo enxerga. E o time continua jogando dessa forma. Vamos botar aí o Abel Ferreira falando sobre o bom retrospecto nos derbys. Vai aí, Kaique. Aí. Não foi. Bom, Mauro, o que falar então sobre esse retrospecto de 5 jogos, 4 vitórias do Palmeiras e 1 empate? Normal. O que você espera? Um clube se organiza, tem condições econômicas, monta um bom time, contrata uma comissão técnica, mantém o técnico mesmo quando tem turbulência. Há já um bom tempo que nem tem grande turbulência. Quando foi eliminado ano passado de 2 mata-mata, estava bem no Brasileiro. Ou seja, consegue ter regularidade.
O outro clube tem dívidas, a mesma turma na gestão há um tempão, não resolve os problemas só se avolumam, fazem apostas, usaram uma cortina de fumaça com um ex-técnico para, de certa forma, disfarçar os muitos problemas que a cortina de fumaça Vitor Pereira se dissipou, ela desapareceu. E aí você percebe os problemas. Jogaram a bomba na mão do Lázaro, um rapaz ainda sem a cancha necessária para comandar o time, então você pode até torcer para dar certo e tal, mas é evidente que quem está próximo é que tem que fazer essa avaliação. A gente pode dar um pitaco que é a distância, mas o diretor de futebol, o presidente, os profissionais do clube, os profissionais que envolvem o clube, tem supervisor, tem lá o Alessandro, essas pessoas têm que, no dia a dia, detectar se o Lázaro está pronto ou não. Não estava, e nitidamente não estava. Ele é um incapaz. Ninguém está dizendo isso, que ele seja um incapaz, mas tudo tem o seu momento. Dirigir um time profissional, com um grupo de jogadores cascudos, experientes, com tempo de casa, não é uma tarefa tão simples. Por que se fala agora do Luxemburgo? Óbvio que uma coisa o Luxemburgo certamente não deve ter perdido. Ele não vai ficar olhando para jogador de futebol de baixo para cima. Por mais que ele seja hoje um técnico em declínio, e os trabalhos recentes mostram isso, ele longe de ser o melhor técnico do Brasil, ele hoje é um técnico fora do mercado. Ninguém procura mais ele. Por quê? Porque ele realmente ele não se atualizou, ele não conseguiu acompanhar. Talvez tenha agora uma nova chance, mas ele tem experiência e ele é um cara que tem, assim, personalidade. Para olhar para qualquer jogador ali e falar, olha, você é o fundo, mas eu sou do Luxemburgo, dane-se. Então, não vai ficar ali. Um técnico como o Lázaro, como é que ele vai se impor diante desse grupo? Como é que vai chegar no vestiário e dar uma bronca? Eu acho difícil, porque não é que ele seja... não tem experiência, vivência, tempo, horas de voo. E a diretoria colocou o rapaz nessa situação. Quando fez isso, ela colocou o Corinthians em risco. Então, tudo que você possa falar de questões de posicionamento, de sistema tático, comportamento do time, como é que o time se comporte bem se o time não tem nem técnico, gente? O cara foi afastado, aí entrou um outro técnico, contrataram um técnico, já era previsível a polêmica, ficou 2 jogos, aí sai o técnico, aí assume um outro que não é o ex-auxiliar técnico, que fica no banco sentado. Olha que confusão. Quem já dá o treino é o que quem dá o treino é um, o outro fica na beira do campo. Não tem como dar certo isso. Aí do outro lado você tem um adversário que está ali mantendo o seu ritmo. E olha que o Palmeiras, eu falei que isso no sábado, teve uma primeira metade do primeiro tempo muito bom ali, quando liquidou, até os 30, né? Liquidou o jogo, mas não matou completamente. Ficou 2-0, ficou 2-1. Né? Porque o Palmeiras tem levado muito mais gols do que era a sua normalidade no ano passado. E ainda teve a chance do Paulinho empatar. Lógico, o Palmeiras perdeu muito mais chances. Mas esse é o ponto. O contexto do jogo o Palmeiras tinha que vencer o jogo. Ponto. Mereceu, isso é bobagem de discutir. Mas o futebol não é assim, né? E houve um momento que quase o Paulinho empata o jogo. Por quê? Porque o Palmeiras nem foi tão forte e implacável como poderia ser. Tivesse sido, faria 4-0 de repente e seria uma goleada.